É hora do Mais Milho. Vamos trazer aqui primeiro as informações, as cotações, o resumo internacional envolvendo essa commodity tão importante. O resumo internacional, veja só, do milho. Primeiro a soja, né, lá em Chicago para novembro, 11 dólares e 46 em forte alta. O milho também em alta, menor, mas de 4 dólares e 23 mais 50. O trigo em Chicago em queda de 6 dólares e 7 mais 75. Algodão em Nova York, 69 centes mais 71. Açúcar, 14 e 58, suco de laranja 1 dólar e 17 mais 70 e o café para dezembro 1 dólar e 9 mais 75. Resumo da B3, a bolsa aqui do Brasil, a saca de 60 quilos do milho para novembro, R$ 81,60. O café, 121 dólares e 10. O boi gordo, R$ 291 a arroba e o dólar futuro R$ 5,39 mais 3. Indicador CPEA, Exalc, veja que a arroba na média São Paulo R$ 288. O café tipo arábica R$ 534,97. A soja base Paraná R$ 169,44. O milho R$ 80,19. Algodão R$ 3,88 a libra peso e o açúcar cristal R$ 104,29. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu a projeção para a safra mundial de grãos. Os dados foram divulgados ontem. Acompanhe. A estimativa de produção de soja nos Estados Unidos caiu de 116 milhões 160 mil em outubro para 113 milhões 490 mil toneladas em novembro. No Brasil, a projeção da safra se manteve em 133 milhões de toneladas. Com isso, a projeção para a safra de soja no mundo caiu de 368 milhões e meio para 362 milhões 640 mil toneladas. O Departamento de Agricultura norte-americano também divulgou as projeções para a safra de milho. Nos Estados Unidos, a produção deve cair de 374 milhões para 368 milhões de toneladas e meia. No Brasil, a estimativa se manteve em um volume de 110 milhões de toneladas. Mesmo assim, a produção de milho no mundo deve cair de 1 bilhão 158 milhões e 820 toneladas para 1 bilhão 144 milhões e 630 toneladas. Pois é, e como a gente mostrou, o preço do milho em Chicago opera hoje em alta, ainda refletindo o relatório do USDA. Mas será que esse movimento vai continuar? Vamos fazer essa pergunta para o Enio Fernandes, que é analista da Terra Agronegócio. Ele está lá em Rio Verde, que é interior de Goiás, para falar com a gente. Enio, como é que você observa esse relatório aí, uma redução, né, da oferta de milho nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, a Conab registrou um provável recorde, mas a gente não pode descartar também o risco climático, né, que assola principalmente aí o sul do país. Como é que você faz a leitura desse atual quadro e já projetando o preço do milho? Boa tarde. Boa tarde, Petrin. Boa tarde a todos. É sempre uma honra falar com vocês. Vamos lá. É mais do que isso. Se você olhar o relatório do USDA, Petrin, a China, que sempre antigamente importava 2 milhões de toneladas, nessa temporada importa 6, 7 milhões. Agora, para a próxima temporada, o USDA projeta que a China importe 13 milhões de toneladas de milho. Então, além de redução da oferta, eu estou tendo aumento de demanda. Os Estados Unidos é o maior produtor mundial de milho, o maior exportador mundial de milho também. Ele teve uma redução muito importante na sua produção. A Ucrânia também é um grande exportador de milho. É o quarto maior exportador de milho. Teve quebra de produtividade e vai exportar 8 milhões de toneladas a menos. A Argentina está com um problema cambial. O produtor argentino não acredita, não tem fidúcia, não tem crença no peso. Então ele evita vender e vende paulatinamente. E o Brasil, você foi preciso. Nós atrasamos nosso cultivo de segunda safra. Apesar do USDA apontar 110 milhões de toneladas para o Brasil, a Conab apontou 104, 105 para 2021. Ou seja, o quadro de milho
na visão da Terra Agronegócio, vai ser extremamente tensionado durante todo o ano de 2021. Preços em dólares em Chicago, a gente acredita em novas altas. E quando a gente chegar, Petri, em março, abril do ano que vem, os americanos vão estar decidindo se plantam mais soja ou mais milho. E ambos os cenários vão incentivar uma briga por acres nos Estados Unidos. Por isso, nós somos amigáveis às novas altas do mercado de milho em Chicago. Antes de falar um pouco sobre a questão do mercado interno do milho, Enio, eu queria resgatar essa informação que você passa, que me chamou muito a atenção, né? A China aumentando o volume de importação de milho de 6 para 13 milhões de toneladas, ou seja, está dobrando. Eu fiz essa pergunta ontem aqui e eu queria também a sua opinião. A China está importando mais do que ela precisa, pensando em duas possibilidades. Primeiro, de repente controlar um pouco mais o valor dessa commodity internacionalmente, né? Quando você tem um estoque maior, e pensando também para ter um pouco mais de fôlego para a reposição dos seus rebanhos, para quando essa reposição acontecer nos próximos 2, 3 anos? Boa pergunta. Eu acho que é um pouco de cada coisa. A primeira coisa é o seguinte, ela precisa ter segurança alimentar, segurança de fornecimento. E com esse quadro atual, a gente teve quebra de safra nos Estados Unidos, quebra de safra na Ucrânia e podemos quebrar a safra no Brasil. Ela está fazendo estrategicamente, recompondo seus estoques. Se é para ter estoques reguladores ou aumento de plantel, pouco importa. Importa que ela está buscando proteção de fornecimento. Isso é importante. E a demanda por proteína animal no mundo está crescendo muito fortemente. E isso também é outra calcanhar de Aquiles para a China. Então, na visão da Terra Agronegócio, essa composição de estoques, reposicionamento de estoques, ela vai continuar fazendo, até porque ela teve uma quebra importante de safra na temporada passada. Aí você vê um dos seus principais fornecedores, que é os Estados Unidos, e outro importante fornecedor, que é a Ucrânia, com problemas de safra. E você vê um quadro climático de laninha na América do Sul que afeta Brasil e Argentina, estrategicamente ela está se posicionando na ponta compradora. Ô Enio, só para a gente encerrar, falando agora assim no mercado interno, então diante desse cenário que você nos passa, a tendência é que nos próximos meses, aí, longos meses, a gente tenha uma oferta menor e preços aquecidos, principalmente aqui no mercado interno também, né? Isso vai preocupar aqueles que precisam desse grão aí para a produção de proteína animal, né? Sim. O que acontece, Pedro? As origens, os produtores, eles foram se profissionalizando, foram vendendo antecipado, fazendo hedge, construindo caixa, tirando o risco da mão deles. As indústrias de proteína animal precisam se posicionar nesse sentido, não falar discurso que tem gestão de risco, ela tem que operar gestão de risco. Vou te dar um exemplo. A gente está tendo recorde de alojamento de aves e suínos mês a mês. Eu estou garantido a demanda até janeiro. Até janeiro a demanda é firme. E a oferta, a partir de fevereiro, vai ser muito restrita, porque o próximo volume só vai chegar em julho e agosto do ano que vem. O quadro para quem precisa do milho físico é preocupante. Tá bom, Enio Fernandes, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Mercado e Companhia. Até uma próxima. Foi uma honra, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.